Olá, aluno! Estaremos falando hoje na nossa aula de robótica de chuveiro elétrico. Mas o que é isso? A simples abertura da válvula que sai aquela água quente. Mas por que sai aquela água quente? Como? Tá? Hoje nós vamos estar falando desse aparelho que nós usamos no nosso cotidiano, tá? Que é o chuveiro elétrico. Então vamos lá. Bom, ao abrir o registro, né? Você entra embaixo do chuveiro, toma um banho, fecha o registro. Esse gesto é tão comum que nem imaginamos que existe muito mais que um banho do que pensamos. Por exemplo, você sabe como a água do chuveiro esquenta? Então, nós vamos falar hoje de uma coisa muito interessante, que é a resistência elétrica, a lei de Ohms e a corrente elétrica propriamente dita. Tá? Existe uma coisa chamada corrente elétrica, tá? Que é o movimento ordenado de elétrons. Na física é a parte de um átomo. Tá? Os átomos, eu sei que vocês não estão estudando física ainda, mas os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons ficam na periferia e a partir daí nós temos uma coisa muito interessante chamada força elétrica. Tá? Quando tomamos banho, selecionamos a temperatura, a água que queremos. Quando selecionamos, mexemos com uma pequena chave que é responsável para mudar a resistência do chuveiro. Dentro do chuveiro há dois resistores que permitem que façamos alterações da tensão elétrica. Tá? Então, para ficar mais simples esse exemplo, podemos falar da seguinte forma: existe uma coisa chamada corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela passa por um condutor, tá? Que é chamado fio elétrico. Esse fio tem uma resistência, um fenômeno chamado de resistência elétrica, que parte da sua energia é dissipada na forma de calor. Então a água passa por dentro desse resistor de fio enrolado e ele aquece a água. Vamos dar uma olhada aqui para frente no funcionamento. O funcionamento desse aparelho ocorre de forma bem simples. O chuveiro é composto por dois resistores, que é um fio espiral feito de metais que possibilitam um aquecimento rápido e prático. Uma alta potência, outra de baixa potência de aquecimento. É um diafragma de borracha. Os resistores ficam fixados no interior do chuveiro para selecionar o tipo de banho que deseja tomar. Existe na sua parte exterior uma chave seletora que é capaz de mudar o tipo da resistência, aumentando ou diminuindo a potência do chuveiro e consequentemente a temperatura da água. Tá? Todo esse fenômeno é chamado o aquecimento da água e tudo mais de potência elétrica. Tá? Mais uma vez, essa potência, esse fenômeno foi estudado por um cara chamado George Ohms. Por isso é o nome da lei de Ohms, na qual ele fala que é a razão da tensão e a corrente que passa por um condutor. O condutor pode ser aí nosso fio elétrico. O fenômeno que nós vamos perceber aí vai ser a resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade que qualquer condutor tem de oposição à corrente elétrica. Tá? Então eles pedem isso na forma de calor. Bom? Então vamos lá. Água que circula pelo chuveiro pressiona o diafragma de borracha. Esse por sua vez aproxima os contatos da resistência aos contatos energizados situados na cabeça do aparelho. Assim, a água que passa pelos terminais do resistor quente se aquece, tornando o banho bem mais quentinho e agradável. Para mais esse frio ainda, né, pessoal? No momento aí de inverno aí, nós vamos usar o chuveiro sempre na posição para inverno. Quando colocamos a posição para inverno, a resistência ela fica menor, um resistor menor, porque a oposição da passagem da corrente elétrica, quando a resistência fica menor, essa oposição ela vai esquentar mais e aí o que acontece? A água fica mais quente.
contato dessa resistência. Agora vamos para a nossa atividade. Nossa atividade de hoje é o seguinte: por que o chuveiro não esquenta quando queima o resistor ou quando ele queima? Bom, nós falamos de chuveiro elétrico, ele é um circuito elétrico. Para ter corrente elétrica, devemos ter um circuito elétrico fechado, tá? E diferença de potencial. Então, como ele é um circuito elétrico, se queimou o resistor, esse circuito vai se abrir. Dá uma pensada. Que outros equipamentos realizam a transformação de energia elétrica para energia térmica? Dá uma pensada, tá? Até vou dar um exemplo: o ferro de passar roupa. Ele transforma energia elétrica em energia térmica para a gente poder passar nossa roupa. Dá uma pensadinha. Tem mais coisas aí dentro da nossa casa que podem dar bons exemplos aí do aproveitamento aí da corrente elétrica aí que usamos no nosso dia a dia. Bom, pessoal, por hoje é só. Resolva as atividades aí e até o nosso próximo encontro.